Vamos iniciar agora a sessão de apresentações do segundo dia do 5º Simpósio Integrado dos Programas de Pós-Graduação da Unipampa. Essa sessão é apresentações sobre o do Ciências Farmacêuticas, e eu e a Júlia mediaremos essa sessão. E os avaliadores serão o professor Clésio e o Juliano. Pode iniciar a apresentação, Júlia. O primeiro a apresentar, então. O primeiro vai apresentar, então, vai ser o Igor Severo Molina, com um trabalho intitulado Efeitos de diodo emissores de luz LED no crescimento e composição fenólica de Plectranthus neoxylus. Pode projetar a tua apresentação e fica à vontade para começar. Perfeito. Bom, então, primeiramente, boa noite a todos. Meu nome é Igor Severo Molina, eu sou discente do curso de farmácia, sou orientado pelo professor Rafael Howers, e nesse projeto eu tive como co-orientador o Murilo Carriço. Eu faço parte do Laboratório de Análises Químicas, Ambientais e Toxicológicas, o LACAT, e hoje eu vim apresentar o meu trabalho intitulado Efeito de diodos emissores de luz no crescimento e composição fenólica de Plectranthus neoxylus. Então, a Plectranthus neoxylus, ela é uma planta herbácea e também aromática, ela é pertencente da família Lamiaceae, ela é popularmente conhecida como boldo gambá ou ainda o boldo miúdo. Ela possui como farmacógeno as folhas, pois é nas folhas que tem uma alta quantidade de compostos bioativos com características farmacológicas. A planta ela é de origem africana e ela é bastante utilizada para o tratamento de indigestão e sintomas relacionados a doenças do aparelho digestivo. Bom, o efeito medicinal dela está atribuído aos compostos produzidos pelo metabolismo secundário, como compostos fenólicos e flavonoides, que já têm um conhecido potencial antioxidante. Ainda sobre o metabolismo secundário, ele é um importante mecanismo na defesa das plantas, pois ele faz a interação da planta com o ambiente, se alterando, então, por fatores bióticos e abióticos, como variações luminosas. Dessa forma, então, existem já registros na literatura que utilizam luzes de diferentes cores para alterar a composição do metabolismo secundário de algumas plantas. Então, os diodos emissores de luz, que é as conhecidas luzes de LED, elas possuem algumas vantagens nesse sentido, pois elas têm uma pouca produção de calor, que facilita bastante. E eu trouxe aqui também o percentual de absorção da clorofila A e clorofila B, mostrando que eles absorvem no azul, na região do azul e na região do vermelho. Então, com base nisso, o objetivo do trabalho foi estimular a produção de compostos do metabolismo secundário através de tratamentos com as luzes de LED. A metodologia. Então, as espécimes da Plectranthus neoxylus, elas foram colhidas na Unipampa, no campus Uruguaiana mesmo. Elas foram deixadas em frascos com 500 ml de água durante 2 semanas para o crescimento da raiz. E após esse período de crescimento de raiz, a água foi renovada e as plantas foram colocadas nessas caixas. Essas caixas, elas estão cobertas com papel alumínio, para evitar a passagem de luz, e por volta delas tem, então, as luzes de LED, por dentro delas. Então, elas foram separadas em 3 grupos. A N1 com LED cor azul, N2 com LED cor vermelha, e um terceiro grupo, que foi um grupo feito em luz ambiente. O tempo de tratamento
foi durante 28 dias. Aqui eu trouxe a metodologia de extração. Então, após o tratamento de 28 dias, as plantas foram colhidas e secas em estufas a 50 graus por 28 dias, por 2 dias, desculpa. Então, após esses 2 dias, houve a maceração com solução hidroalcoólica 1:1 durante 1 dia, na concentração de 10 miligramas a cada litro. E após esse 1 dia de maceração, então, foi feita a filtração a vácuo para extrair os nossos compostos. As análises feitas. As análises feitas começam com o peso. As plantas foram pesadas no início e ao final do tratamento. Teve o consumo de água, que foi o somatório. O consumo de água ele era medido a cada semana, então a cada 7 dias, 4 vezes nos 28 dias. E depois foi feito o somatório. A quantificação dos fenólicos totais por folha em Ciocatô. A quantificação dos flavonoides totais por cloreto de alumínio. E os resultados eles foram analisados por ANOVA de uma via e comparados por pós-teste de Tuck. Então, como resultados, em relação ao peso, ele apresentou uma redução da massa total das plantas do LED azul em comparação ao tratamento com a luz natural. Lembrando que as plantas foram pesadas lá no início do tratamento, no dia 1, e ao final, no dia 28. Sobre o consumo de água, ele foi corrigido pela variação da massa. A LED de luz vermelha apresentou um consumo de água de 6,2 ml por gramas, a LED de luz azul de 37 ml por gramas e a luz natural de 38,3 ml por gramas. Em relação aos fenólicos, os teores de fenólicos totais, a gente considerou que não houve nenhuma diferença significativa. Já diferente dos flavonoides totais, que consideramos, e dá para ver pelo gráfico que houve um aumento nos teores com a luz azul, com a luz LED azul e com a luz LED vermelha em relação ao tratamento com luz ambiente. Então, para concluir, as luzes de LED azul e vermelha, elas se mostraram eficientes para o aumento de flavonoides totais a Plectranthus neoxylus, podendo atribuir, assim, um maior efeito farmacológico à planta. Agradecimentos. Obrigado pela atenção de todos. Muito obrigada. Agora a gente passa a palavra para a banca fazer suas considerações e as perguntas. Posso ser eu primeiro, Juliano? Vai lá, Clécio. Então, Igor, tá? Parabéns pela apresentação. Achei bem interessante o trabalho. Então, queria só fazer uma pergunta. Aqui tu atribui, então, essa diferença na quantidade de flavonoides formados em relação à modificação da luz de LED ou o comprimento de onda. Tipo, qual é o mecanismo disso? Modificando o comprimento de onda, vai modificar a formação, assim, a literatura explica isso? Sim, sim. É que, na verdade, nossos resultados eles foram baseados bastante na taxa fotossintética, que seria a intensidade da fotossíntese que a planta realiza, ela pode ser alterada pela quantidade de luz que ela recebe. Então, quanto maior a radiação luminosa, maior seria a taxa fotossintética. E ela, por isso que ela tem uma maior formação, por exemplo, de flavonoides totais, pois foi usada uma luz bastante intensa, que absorve bastante, que a clorofila absorve bastante, que é a luz de LED azul e a luz de LED vermelha. Tá, ok. Tá, obrigado. Parabéns, Igor, pelo teu trabalho, tá? Muito bem desenvolvido, muito bem apresentado também. Eu só queria te perguntar a respeito, tu mostrou ali um slide, né, que tu fez o estudo do consumo de água, à medida que tu variava cada fonte de luz, né? Qual o objetivo desse estudo e qual a conclusão que tu tira desses resultados? Sim, sim. Como eu expliquei para o professor Clésio sobre a taxa fotossintética ali, a intensidade que
a planta vai absorver de luz. Nesse caso, o consumo de água ele se dá porque quanto mais a planta vai absorver a luz por o LED vermelho e por o LED azul, ela vai precisar de água para fazer a fotossíntese, né? Por isso que é a importância do consumo de água ali desse ensaio, dessa análise feita. Tá bom, obrigado. Então, dando continuidade às apresentações, o próximo trabalho é do Jaizor da Silva Jonco. O trabalho é intitulado Análise de Toxicidade Computacional de Fármacos Utilizados na Covid-19 e seus produtos de biotransformação. Pode projetar a apresentação e fique à vontade para começar. Boa tarde, então, a todos, né? Vou passar a apresentar para vocês. Só mais um momentinho, vocês me dizem que quando estiverem visualizando a tela cheia. Já está projetado, gente. Você pode começar com quiser. Tá. Então tá, muito obrigado pela informação. Uma boa tarde a todos. Aqui eu apresento a análise da toxicidade computacional de fármacos utilizados na Covid-19 e seus produtos de biotransformação como parte integrante do 5º Simpósio Integrado dos PPGs da Unipampa Uruguaiana. Então, no primeiro momento, né, o meu estudo visa os medicamentos que estão elencados como os famosos kits COVID, que ao longo do ano de 2020, né, e até atual 2021, a gente muito tem ouvido falar, né? É claro que aqui nessa parte a gente não vai trabalhar com todos os fármacos que são envolvidos nos kits COVID. Dentre esses fármacos, a gente elegeu, primeiro seria a azitromicina, né, por ser um antibiótico macrolídeo de amplo espectro, tanto para bactérias gram-positivas como gram-negativas. Como segundo fármaco, a gente também elegeu a cloroquina, visto esse fármaco está composto em muitos dos kits, né, que a gente tem observado aqui ao longo do estudo, e também a ivermectina, né. Esse fármaco apresenta-se um racêmico, como está proposto ali na molécula, em a parte B1A, sendo 90% componente do fármaco, e a parte B1B, menos de 10% do fármaco. Então, a toxicidade computacional. O que vem a ser a toxicidade computacional? A toxicidade computacional em sílico está relacionada a experimentos computacionais, cálculos matemáticos e análise fragmentada dos dados de substâncias químicas, por intermédio de ferramentas computacionais que disponham da capacidade analítica preditória a fim de identificar uma possível atividade toxicológica dos produtos submetidos ao processo. Então, traduzindo assim em palavras do nosso português, o que a toxicidade é? Ela é uma análise a partir dos fragmentos da menor partícula, né, do radical do fármaco, né? Também é através da distância em que se encontram esses radicais nos grupos, sejam ele farmacofórico ou toxicofórico. Não é? E para isso a gente elegeu primeiramente o Biotransformer. O que é o Biotransformer? O Biotransformer é um software através do qual a gente pode fazer a predição, né, daqueles metabólitos que possivelmente serão gerados após o consumo de determinados fármacos. Depois dessa informação, a gente passou a ver a toxicidade desses medicamentos, que foram avaliados através do software Osiris Properties Explorer e do PKCSE, que eu vou apresentar agora em seguida para vocês o que são e como agem esses softwares na predição da toxicidade em sílico. Nos nossos materiais e métodos, então. Primeiramente, aqui na parte esquerda do slide, né, eu me refiro ao Biotransformer, eu trago aqui o print da tela inicial do Biotransformer. Inclusive aqui a gente pode, no Select Task, pode
escolher o tipo de análise que quer ser feita, né? No meu caso, eu escolhi pela previsão do metabolismo. Ele também trabalha com novos metabólitos ainda não conhecidos que tu pode gerar logando ali um fármaco novo ou o que ser um possível fármaco. Na segunda seleção, tu pode escolher que tipo de transformação quer ser avaliado através desse software. A gente elegeu aqui o transformador do citocromo P450. Por que a gente elegeu ele? Porque esse citocromo está intrinsecamente ligado, né, na parte da desintoxicação dos hepatócitos, né, na biotransformação. Ele procura sempre trabalhar através dos substratos também, CY2D6 e CY3A4, nesse trabalho, vamos dizer assim, de não deixar com que os hepatócitos fiquem totalmente toxicados, né, através da utilização desses fármacos. Na segunda parte, então, a análise da toxicidade, a gente trabalhou primeiramente com Osiris, né, a pessoa vai entrar, essa aqui é a página inicial do Osiris, vai vir em Chemistry Tools, e a partir daqui vai ter que fazer uma atualização de Java, algumas coisas assim, até que consiga realmente desenhar a molécula ou trabalhar com os smiles dela para fazer a predição. O Osiris trabalha numa predição através de cores. Ele vai contar aqui no cantinho, aqui, depois vão ficar melhor explicado para vocês, através de uma predição de cores que ele faz a análise da toxicidade, em determinados quesitos que eu vou passar ele já para vocês. E ainda temos aqui o PKCSM. O PKCSM ele trabalha com todo o ADMET, né, que seria absorção, distribuição, metabolismo, excreção e toxicidade. No nosso trabalho aqui, nosso foco é a toxicidade, né? Então, dentro da toxicidade, a gente elegeu a toxicidade em HER1 e 2, né, a toxicidade AMES e a hepatotoxicidade, que também foi eleito como um dos quesitos da toxicidade que a gente procurou avaliar ao longo desse trabalho. Então, como resultado, a partir da utilização, né, dos medicamentos que estão elencados aqui no quadrinho, a gente gerou esses metabólitos através do Biotransform. Né? Uma tabela bem simples, onde a azitromicina gerou 28 metabólitos, a cloroquina 17. E aqui na parte da ivermectina, como eu já tinha falado para vocês, por ela ser apresentada de uma forma racêmica, né, tem que ser desenhada separadamente. A parte B1A e da parte B1B, né? Senão o software ele entra em meio um colapso assim e não consegue prever para nós com exatidão os seus metabólitos. Né? Então, sendo assim, após eles estando apartados aqui a parte B1A da parte B1B, a parte B1A gerou 22 metabólitos e a parte B1B 25 metabólitos. Então, chegando aqui na parte dos resultados da azitromicina, eu trago aqui para vocês um exemplo, né? Um apenas, né? Porque também não caberiam nós elencar todos aqui, esses 28. Né? Os metabólitos da azitromicina, quando avaliados pelo Osiris, de uma forma geral, seus indicadores são menos tóxicos que os demais. Porém, a dimetilamina, que é o CID 674 do PubChain, e outros dois sem CID ainda no PubChain, destoaram dos demais. Né? Aqui, como eu trago na figura para vocês, você pode reparar que seção que mutagênico ele apresenta uma bolinha verde, né? Tumorigênico ele apresenta uma bolinha verde, irritante uma bolinha vermelha e efeito sobre o aparelho reprodutivo uma bolinha vermelha. Quer dizer que vamos dizer assim, esse metabólito, né? Como eu disse a vocês, que ele não tem ainda um CID catalogado no PubChain, ele apresenta alto efeito irritante, né? E alto efeito sobre tóxico, né? Obviamente, sobre o aparelho reprodutor. Né? E já apresenta que isento ou muito baixo efeito mutagênico, isento ou muito baixo tumorigênico. Já na utilização do software PKCSM para avaliação da toxicidade sobre HER1 e HER2, além da toxicidade AMES e hepatotoxicidade, foi possível constatar que dos 28 metabólitos da azitromicina, apenas a dimetilamina não expressou efeito hepatotóxico. Então, como você pode ver aqui na tabelinha, eu trouxe um pequeno print, né? Não tem como printar toda aquela tela, senão eu tomar toda a conta do slide. Aqui em toxicidade AMES é bem perceptível o NO ali, né? NO para HER1, NO para HER2 e hepatotóxico sim. Quer dizer que 27 dos 28 metabólitos da azitromicina apresentaram hepatotoxicidade. Indo além, né? Chegamos na cloroquina, onde a avaliação da toxicológica em sílico realizada no Osiris apontou como principais metabólitos tóxicos o acetaldeído,
né, DCID 177 do PubChain, a dietilamina, que é o CID 8021, e um produto, né, que não tem um nome ainda, mas DCID 23615768, que é esse que eu trago no desenho ao lado para vocês. Ele até não é o mais tóxico de todos, né? Na previsão do Osiris, o mais tóxico é o acetaldeído. Mas eu trouxe para vocês para que assim a gente tenha uma noção aqui, ó, que aparece no quadrante direito superior, né? Mutagênico vermelhinho, tumorigênico verde, irritante amarelo e efeito sobre o aparelho reprodutivo amarelo. Eu trouxe principalmente essa molécula porque ela se parece bem com o desenho, né, da cloroquina, né, com a exceção da amoxicilina, mas principalmente pela coloração, porque essas são as 3 cores que o Osiris trabalha. A vermelha como o grau mais alto ou mais elevado de toxicidade, né? O verde o grau menor ou isento, e o amarelo seria um grau intermediário, né? Tipo um alerta, assim, né? De o quanto essa molécula pode ser tóxica a esses níveis. Além disso, na previsão de toxicidade de metabólitos da cloroquina, o PKCSM apontou que para cada dos 17 metabólitos, né, que surgiram da cloroquina, 9 deles apresentaram efeitos tóxicos nos quesitos HER2, hepatotóxico e toxicidade AMES, como está aqui abaixo, né? Toxicidade AMES ali IES e HER2 IES. Além também de hepatotoxicidade, que está todos IES aqui. Seguindo, 2 minutos. Seguindo, a gente segue na ivermectina. Eu trouxe a molécula aqui para vocês, para ver que a gente precisa, né, fazer essa separação. A ivermectina, por apresentar-se em formulação racêmica, necessita que os desenhos sejam executados separadamente para avaliá-los corretamente, inclusive na previsão dos metabólitos, como eu já tinha citado. Então, aqui eu trago a B1A, né, que ela apresenta isenta de efeitos, né, pelo menos no Osiris, né. Já, por em contrapartida, a grande maioria dos metabólitos apresentou hepatotoxicidade, assim como seus medicamentos de origem na previsão do PKCSM, e isento de efeitos tóxicos pelo Osiris. E aqui, então, eu trago o print do B1B, como eu falei, isento por apresentar as 4 bolinhas ali na tonalidade verde. Conclusão do nosso trabalho, então, né, o trabalho nos permitiu identificar os possíveis produtos tóxicos e pode ser utilizado com a finalidade de auxiliar no emprego de um tratamento seguro para combater o vírus causador da Covid-19. E, além disso, podemos concluir que o uso indiscriminado poderá acarretar em efeitos nocivos para aqueles que assim fazem o uso em demasia. Muito obrigado. Estamos abertos às perguntas. Obrigado. Começo eu? Sim, pode ser. Pode ser. Parabéns, Jaisor. Obrigado pela tua apresentação. Só deixa eu te perguntar, tu é aluno de quem? Eu sou aluno orientado pelo professor Fávero. Ah, pelo professor Fávero, tá bom. Eu queria te perguntar, eu não entendi muito bem como que esse biotransformer funciona. Tu coloca também a estrutura dele ali, ele vai prever qual vão ser os metabólitos, é isso? É mais ou menos assim, professor Juliano. Professor, assim, ó, o biotransformer ele trabalha a partir de que tu insira ali a molécula do medicamento. Claro certo. que ali, nessa inserção dele, ele prima, né? Fica, assim, melhora o resultado quando tu insere ela em formato SDF. Também existe o formato Smiles, né? Existe o formato tridimensional, existem vários formatos para a gente trabalhar com as moléculas. Mas o biotransformer, se a gente trabalhar com os SDF, né, fica melhor assim, a previsão dele. Mas nada impede que a pessoa desenhe a estrutura ali através dos Smiles. Né? Seria a partir dessas 2 metodologias que ele vai fazer a previsão. Aí, como eu falei para o senhor, ele tem tipo assim, dentro dessa ferramenta, ela tem 5 funções. Ela pode ser um transformador baseado no CY450, que foi o que eu elegi. Pode também um transformador de segunda fase, um transformador microbiano intestinal humano, transformador microbiano ambiental. Então, a gente pode eleger a ferramenta que tu quer que ele transforme, tipo assim, o que está degradando, né, esse princípio ativo para ver que metabólitos surgirão, né, em tese. Né? Tá bom. Muito interessante o trabalho, parabéns. Obrigado. Oi, Jaisor, tudo bem? Parabéns pela apresentação. Tá, eu tenho acompanhado o Fávero, né, nessa parte em sílico, em alguns trabalhos também.
Da minha pergunta é bem simples, eu queria saber, tipo, a azitromicina é um fármaco de uso comum, né? E, tipo, tu encontraste ali 27 metabólitos hepatotóxicos, por exemplo, né? Como é que a gente pode ainda tomar esse medicamento, assim? Gostaria que tu discutisse um pouco em relação a isso. Olha, professor, primeiramente, né, uma boa tarde, boa noite, sei como está aí, né? Satisfação falar com o senhor novamente. E dizer assim, professor, olha, como é que, um exemplo assim, vamos dar um exemplo assim, que eu trabalho em farmácia, né? Então, para mim, fica um exemplo palpável, assim, né? E aconteceu há bem pouco tempo, foi a ranitidina, né? Por muitos e muitos anos ela foi prescrita e usada, né? E a gente sabe que no início de 2000, aliás, finalzinho de 2019, início de 2020, não tenho bem certeza, agora ela foi recolhida do mercado, porque descobriram que um metabólito dela era muito tóxico. Isso não chega na mídia, né? Não vai vir um cartaz para a gente colar na farmácia, que foi por isso que sumiu, entendido. Mas a gente sabe que foi por isso, né, professor? Agora, o fato de a gente usar a azitromicina até hoje, mesmo ela sendo hepatotóxica, nesses 27 metabólitos, eu acredito que por ela ser um antibiótico, né, de amplo espectro, né, que a gente sabe que para muitas, vamos dizer assim, infecções do trato respiratório, trato geniturinário, ela é utilizada. Então, eu acredito que, mas, assim, os fins justificam os meios, né? Ela acaba trazendo que, embora uma hepatotoxicidade, ela consegue exterminar bactérias que talvez outros fármacos não consigam, né, lidar com a mesma eficácia da azitromicina, ou com a mesma eficiência da azitromicina. Tanto que eu ao longo do meu trabalho, né, professor, desse que eu trabalho já nessa área dos medicamentos do kit COVID, ela sempre se apresenta, né? Ela está sempre presente, então eu acredito que como ela, embora sendo hepatotóxica, promove para nós, seres humanos, ainda uma amplitude grande de extermínio das bactérias. E por isso o seu fim ainda se justifique, até que, sei lá, seu estudo seja muito mais aprofundado, seus metabólitos. E, como eu citei no início, né, a exemplo da ranitidina, às vezes demora muitos anos, né, para chegar na consciência que um metabólito é tóxico, né? E como ela não apresenta efeitos muito mais graves, como eu mesmo elenquei na pesquisa, né, disse que muito além disso ela não apresenta toxicidade nos outros, acredito que por isso ela seja prescrita e vai ser prescrita por muitos anos ainda. Ok, obrigado, Jair. Parabéns. Antes de passar para o próximo, deixa eu só uma curiosidade, Jéssica, eu até te chamar no privado depois. Esse do Biotransformer, a gente consegue ver de uma molécula nova em desenvolvimento ou só de alguma que já tenha, tipo, já esteja no meio comercial ou que já tenha uma bula, digamos assim, mais completa? Ou a gente consegue prever os metabólitos já durante o desenvolvimento? Sim, tu consegue, só que daí, como eu falei naquela tela do Biotransformer, quando tu entrar na tela principal ali, no primeiro quadrantezinho, tu vai optar, né, se tu vai trabalhar com uma molécula já existente ou com uma molécula vamos dizer assim, em transformação, uma molécula em desenvolvimento. Ele abre esse primeiro quadrante para depois tu escolher que tipo de transformação tu quer que seja elegida sobre a molécula em si, né? Uhum. Certo, obrigada. Qualquer coisa me chama depois, tá, no privado. Tá bom, obrigada. Feito, muito obrigado, pessoal. Uma boa noite. Muito obrigada. Então, o próximo trabalho vai ser apresentado pelo Jonathan Misael Teixeira Bordim e o trabalho intitulado Um Método Sustentável e Rápido baseado em imagens digitais para determinar o teor de etanol em géis antissépticos à base de carbopol. Boa apresentação, Jonathan, fica à vontade. Obrigado. Antes de iniciar, eu gostaria só de confirmar daí se vai estar aparecendo lá. Aparecendo? Sim, já. Bom, boa noite. Meu nome é Jonathan, discente do PPGCF Unipampa e membro do Laboratório de Desenvolvimento e Controle de Qualidade. O meu trabalho é intitulado Um Método Sustentável e Rápido, baseado em imagens digitais para determinar o teor de etanol em géis antissépticos à base de carbopol, sob a orientação, então, da professora Fabiana e do professor Marcelo. Bom, com a propagação do vírus da Covid-19, né, se tornando pandêmico a partir de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde disponibilizou protocolos que visam a minimização da disseminação desses vírus entre os indivíduos, né? E entre esses protocolos está a utilização de géis antissépticos.
E devido a esses protocolos, então, o consumo de géis antissépticos aumentou consideravelmente entre a população. No Brasil, a Anvisa emitiu diretrizes que possibilitavam a fabricação de géis antissépticos para empresas que desejassem produzir, né? Então, elas ficariam isentas de registro juntamente a esses órgãos. Bom, o etanol, então, ele é um solvente altamente volátil, né? E quando empregado juntamente com o gel, ele aumenta a sua efetividade frente a patógenos, devido a sua maior permanência juntamente à pele. A farmacopeia, então, ela disponibiliza a fórmula magistral para a produção desse álcool em gel, que é o álcool etílico, o carbômero 980 como agente espessante, a solução de trietanolamina como ajuste de pH e a água purificada. Bom, a qualidade do produto está estritamente relacionada com a eficácia do mesmo, né? E para isso o controle de qualidade, juntamente com os órgãos responsáveis, é de extrema importância. O gel hidroalcoólico, ele é uma preparação oficinal e ela não possui uma monografia específica juntamente à Anvisa, né? A farmacopeia, para a quantificação desse teor nessas matrizes. A farmacopeia, ela disponibiliza 2 métodos, que é o de destilação e de cromatografia gasosa, mas não nas matrizes, como o carbômero. E a gente encontrou na literatura estudos com espectroscopia do infravermelho próximo e médio para determinar esse teor. Porém, esses métodos, né, que estão descritos, eles possuem contras como o custo elevado, eles necessitam de estrutura laboratorial, analistas especializados, o que torna difícil a execução em análises de rotina. Bom, devido a esse exposto, né, a gente então propõe desenvolver um método alternativo a esses convencionais, levando em consideração o pouco tempo de análise, o baixo custo, a fácil aplicação, o pouco volume de amostras, reagentes não tóxicos e análises in situ. Então, para isso, a gente utiliza já uma técnica que é amplamente difundida, né, utilizada, que é a colorimetria, juntamente, então, com um smartphone que, na interface desses aparelhos, né, como celular, notebook, possui o sistema RGB, e ele é decodificado em um valor numérico pelo aplicativo Photometrics Pro. Daí a gente consegue quantificar a partir de um valor numérico. O objetivo, então, é desenvolver um método alternativo que seja sustentável, rápido e econômico, baseado na colorimetria associada a imagens digitais para determinação de etanol em géis antissépticos à base de carbopol. Então, a gente preparou os géis hidroalcoólicos nas porcentagens de 10 a 80, segundo a farmacopeia, e amostras comerciais foram adquiridas em farmácias locais e utilizados após diluição prévia 1:1. A reação utilizada foi através de um estudo prévio, né, de Marinho, que é com a utilização da fenolftaleína, e o álcool acidificado foi utilizado como solução padrão no estudo de linearidade e curvas de calibração. Então, amostras diluídas 1:1 foram pipetadas em microplacas de 24 poços e também o reagente fenolftaleína. Após isso, a gente então consegue construir uma curva de calibração com diferentes concentrações e levado a uma caixa com controle de luminosidade externa, né, com uma luz LED na parte inferior, e tirado a foto da parte superior. Então, o aparelho, o smartphone, juntamente com a caixa, são os nossos aparatos instrumentais. E após isso, esse sinal, então, ele é decodificado pelo sistema RGB, pelo Photometrics Pro, desculpa. Essas 4 condições primárias aqui já estavam descritas pelo Marinho, então a gente utilizou, e as demais condições, como volume total do poço, proporção de reagente e amostra, distância entre a câmera do celular e a superfície, foram analisadas nesse trabalho. A validação seguiu a RDC 166 da Anvisa, e a comparação dos resultados do método proposto com produtos comerciais foram da seguinte forma: adquiridas em uma farmácia de manipulação local, essas amostras que são consideradas referências, né, foram adquiridas nas concentrações de 50 a 80, e o seu laudo atestando seu valor. Seu teor. No estudo prévio por Marinho, então, ele disponibiliza as reações que envolvem a fenolftaleína, né, em diferentes pH. O que nos interessa é do pH 8,3 e abaixo de 12, que tem essas duas estruturas, a colorida e a não colorida. Então, em solventes polares próticos, como a água, pH acima de 8,3 e abaixo de 12, há descoloração parcial da fenolftaleína em meio aquoso. Já o etanol, ele afeta as estruturas de ressonância do diânion quinoide, fechando o anel da lactona. Daí, então, é possível, pela essa diferença de coloração, quantificar a nossa amostra.
Bom, então depois a gente foi para a definição do canal RGB, né? Qual que era sensível às diferentes concentrações testadas, e o canal G foi escolhido. Depois a substituição do carbômero pelo ácido álcool acidificado é possível graças ao paralelismo das retas, né? Porque a gente consegue ver que é quase a mesma coisa, e a gente acaba tirando o efeito da matriz, né? Então, nas otimizações desse estudo, foram levados em consideração o menor desvio padrão e o melhor sinal analítico. Na proporção entre os reagentes, foi escolhido de 0,47 por 1,53 de etanol e fenolftaleína. O volume final foi de 850 microlitros e a distância ficou em 10 centímetros. Então, a linearidade foi feita 3 curvas independentes, né, pelo método ANOVA, e houve regressão linear sem desvio da linearidade. E o coeficiente de correlação próximo a 1, que é o adequado. A precisão, então, foi feita a repetibilidade, a precisão intermediária, onde houve um CV abaixo de 2%, sendo o adequado. A exatidão, então, foi feita 3 concentrações, a baixa, a média e a alta, e houve ótimos valores de recuperação. O limite de detecção e de quantificação ficou em 1,34 e 4,47 para amostras possivelmente adulteradas. Robustez, então, a gente modificou a distância, o volume final e também a proporção entre esses reagentes, e houve um valor adequado do desvio padrão para cada dessas análises, também sendo adequado. Seletividade, então, o método demonstrou ser seletivo, não tendo interferência no sinal analítico na presença do carbômero carbopol. E das amostras comerciais analisadas, das 8 testadas, a 8ª ela se mostrou com um valor encontrado abaixo do declarado. Então, a pessoa estava vendendo álcool gel 70 e o nosso método encontrou em torno de 47. Das amostras tido como referência, né, que foi adquirido pela farmácia magistral, com o seu teor, né, então o nosso método foi bom, porque o erro relativo foi baixo para uma técnica colorimétrica. E como conclusão, então, o método proposto demonstrou resultados satisfatórios na determinação do teor em álcool em géis. Destaque-se a análise rápida, simples, com pouca produção de resíduos, sem utilização de reagentes nocivos, indo de acordo com os requisitos da química verde. O método desenvolvido pode ser uma alternativa eficiente para o controle de qualidade, visto que apresentou linearidade, sensibilidade, pouca variabilidade de sinal analítico e valores de recuperação satisfatórios. Algumas referências utilizadas daqui. Obrigado. Obrigada pela apresentação, Jonathan. Professor Cláudio e Juliana. Ok, Jonathan, tá, parabéns pela apresentação. Né? Tu é aluno de mestrado da professora Fábio e do Marcelo, né? Tá. Eu gostaria de saber se dentro dos objetivos do trabalho, assim, vocês objetivam comparar o método desenvolvido com algum método oficial presente na literatura, já para determinação do álcool? Entre aqueles descritos pela farmacopeia, né, cromatografia? Isso. É possível, sim, a gente quer fazer isso posteriormente. A gente não fez ainda. Acho que seria bem interessante, tá? Sim. E só mais uma pergunta rápida, eu não entendi só a parte ali que tu falaste do álcool de referência da farmácia magistral com laudo. Ah, tá. Como é uma preparação oficinal, né, não tem uma metodologia na farmacopeia, então a gente utiliza as amostras, aquelas tidas como referências, como sendo verdadeiro. A gente não tem uma solução padrão também para isso, então a gente utilizou aquilo como verdadeiro. Tá, então um gel preparado numa farmácia magistral a 50%, vocês reconhecem como aquilo como 50% de álcool? A gente pediu de 50, 60, 70 e 80, e o nosso método analisou, né? Os valores esperados. Então tá, da minha parte era isso, tá? Oi, Jonathan, tudo bom? Tudo Parabéns pela tua apresentação, pelo teu trabalho. Obrigado.
Jonathan, é uma curiosidade mesmo, tá? Que eu fiquei aí com a tua apresentação, tá? O método que tu desenvolveu. Vocês usam a luz do smartphone, é isso? Não, a luz não é do smartphone, a luz é da caixa, a luz inferior, uma luz LED, branca. Certo, que vocês colocam dentro da caixa. Dentro da caixa. Daí na abertura, a caixa tem uma abertura superior, que a gente encaixa o celular e tira uma foto. E a interface dos aparelhos, né, megapixels, eles são compostos pelo sistema RGB, que varia de 0 a 255. Então, por exemplo, se a gente consegue diferenciar essas tonalidades do notebook, é porque esses sinais, então, estão em diferentes concentrações. Certo. Daí, o sistema Photometrics, ele consegue decodificar. Certo, vocês usam o smartphone para quantificar, então, na verdade, né? É isso, se eu entendi. Ele é o aparato instrumental. E dentro da caixinha vocês põem uma lâmpada de LED. Exatamente. Uma lâmpada de LED, tá bom. Era isso era essa a minha dúvida. Parabéns. Obrigado. Muito obrigada. A próxima apresentação seria da Luísa, mas ela não está presente, então a gente vai dar continuidade. Caso ela entre, ela apresenta daí por último. Então, sendo assim, o próximo trabalho é da Natália Vieira Rios e o trabalho é intitulado Análise Fitoquímica do Óleo Essencial de Juniperus virginiana. Pode projetar a tua apresentação e boa apresentação. Olá, gente. Eu me chamo Natália Rios, sou acadêmica do curso de farmácia, faço parte do grupo de Imunologia e Genética Aplicada e hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Análise Fitoquímica do Óleo Essencial de Juniperus virginiana, sob orientação do professor Dr. Michel Mansur Machado. A apresentação foi dividida em introdução, metodologia, resultados, discussão e conclusão para um melhor entendimento de todos. Bom, a Juniperus virginiana é conhecida popularmente como cedro vermelho. É uma árvore conífera, perene e aromática da família Cupressaceae, nativa da América do Norte e amplamente distribuída nos Estados Unidos e em partes do Canadá. Ela é bastante utilizada na indústria dos cosméticos, principalmente em perfumes, onde se destaca devido à sua fragrância madeirada e também por ser um remédio da natureza. Na etnofarmacologia, ela é usada para o tratamento de doenças reumáticas, resfriados, gripes, febres, problemas de pele e no tratamento de insônia e ansiedade. Os constituintes do óleo essencial de Juniperus virginiana têm sido amplamente estudados devido ao seu efeito ansiolítico, antifúngico e antibactericida. No entanto, se sabe que a sua composição fitoquímica é variável, principalmente do ponto de vista quantitativo, porque fatores como o cultivo da árvore, o pH do solo, a colheita, a genética e o clima estão envolvidos nesse processo. Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi identificar e quantificar os constituintes do óleo essencial de cedro vermelho. E para determinar e quantificar os seus principais constituintes, foi utilizado o óleo de Juniperus virginiana, adquirido comercialmente da empresa Baisâmia, que possui certificado internacional de 99,9% de pureza, e ele foi empregado na cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas. Os componentes foram identificados através da comparação dos tempos de retenção obtidos com os descritos na literatura e nos bancos de dados do National Institute of Standards and Technology. Os resultados, então, foram analisados e 12 constituintes foram identificados e quantificados. Dentre eles está o cedrol, com 32,6%, o alfa-cedreno, com 27,7%, o cistojupseno, com 19,9%, o isocedranol, com 3,4%, e o beta-imalacaleno, com 3,2%.
e mais 7 compostos, somando, então, 97,8% dos compostos presentes no óleo. Entre os compostos majoritários estão o cedrol, o alfa-cedreno, o cistojupseno e o isocedranol. É importante relatar que os componentes identificados estão qualitativamente de acordo com os encontrados na literatura. No entanto, há diferença nos aspectos quantitativos, e isso pode ser dado aos fatores adafoclimáticos, como eu havia comentado, fatores também como o cultivo da árvore e o pH do solo. E grande parte dos compostos majoritários encontrados são os sesquiterpenos. Os sesquiterpenos são responsáveis por diversos efeitos biológicos no organismo, como efeitos antimicrobianos, anti-inflamatórios, protetores gástricos, antineoplásicos e antimetastáticos, e esses são de grande interesse para nós. Neste estudo, então, foi possível identificar e quantificar os compostos presentes no óleo essencial de Juniperus virginiana, e a partir dos resultados obtidos se dará a continuidade dessa pesquisa, analisando, então, as principais atividades biológicas dos compostos majoritários. Aqui estão algumas das referências utilizadas para o trabalho. Muito obrigada pela atenção de todos. Deixo aqui os meus agradecimentos ao GIGA, à Unipampa e à CNPq, e fico à disposição da banca. Oi, Natália. Olá. Bom, Tudo bem? Quanto tempo? Quanto tempo, né? Parabéns pela tua apresentação, tá? Eu queria te perguntar, Natália, como é que vocês identificaram esses compostos aí? Os compostos... Vocês fizeram CG, MS? Isso. A técnica empregada foi pelo CGMS, que foi realizada por um laboratório que trabalha junto com a gente. Desculpa, perdi a palavra. Foi uma colaboração. Isso, exato. E aí fizeram as comparações com os tempos de retenção dos compostos que estavam presentes na tua amostra. Uhum. Tá bom, então. Era só essa curiosidade que eu tinha. Obrigado. Parabéns. Obrigada, prof. Parabéns, Natália, pelo trabalho, tá? É bom ver os alunos apresentando essa parte analítica, né? Eu sabia que aquelas aulas de análise instrumental foram em vão, eu fico até satisfeito com isso, né? E esse laboratório parceiro não é o professor Elton? Prof, eu acho que não. Eu não sei te responder essa pergunta. Eu não sei se é o professor Elton. Acredito que seja. Tá. Então, assim, eu não tenho nenhuma pergunta para te fazer, assim, mas eu gostaria de sugerir, assim, que tu acompanhasse, né, se tu vai trabalhar com CG, acompanhasse o laboratório do professor Elton, agora, né, se Deus quiser, a gente vai voltar rápido, né, porque essa parte de CG, ela é bem interessante, tá, então, tem, provavelmente, alguns desses compostos, eles não foram identificados somente pelo tempo de retenção, mas até utilizando a biblioteca do CGMS, tá? Então, essa é uma grande vantagem da cromatografia a gás acoplada ao EMS devido a essa biblioteca, né? Devido à fragmentação, né? Devido à maneira de ionização. Isso é extremamente interessante, tá? Então, se tu vai continuar trabalhando com essa parte analítica, né? Depois vai fazer os próximos ensaios, procura, né? Passa uma semana lá com o Jefferson, lá com o professor Elton, só para verificar o equipamento funcionando direitinho, assim, que tu vai ver que é uma parte bem interessante também, tá? No mais, parabéns pelo trabalho, tudo de bom. Obrigada, prof. Dando sequência às apresentações, o próximo trabalho é da Pamela Eduarda Espíndola Chaves e o trabalho é intitulado Caracterização do óleo essencial de tangerina. Pode projetar e boa apresentação.
Bom, inicialmente, boa noite a todos. Meu nome é Pamela, eu sou acadêmica do curso de farmácia, faço parte do grupo de Imunologia e Genética Aplicada GIGA, aqui da Universidade Federal do Pampa, campus Uruguaiana, e hoje vou apresentar o trabalho intitulado Caracterização do óleo essencial de tangerina, Citrus reticulata, sob orientação do professor Dr. Michel Mansur Machado. A Citrus reticulata, popularmente conhecida como tangerina, é uma fruta cítrica de coloração alaranjada, com sabor adocicado, pertencente à família Rutaceae e amplamente cultivada em países de clima tropical. O óleo essencial de tangerina ele é obtido a partir da casca da fruta e ele é amplamente empregado em indústrias de perfumaria e também de cosméticos. Além disso, vários estudos já relataram as suas aplicações medicinais e potenciais antibacterianos, antifúngicos e também antioxidantes. No entanto, esses efeitos eles estão muito atrelados à composição fitoquímica do óleo, e essa composição ela pode variar devido a diferentes formas de cultivo e processamento, fatores tecnológicos, fatores ambientais e também fatores genéticos. Em vista disso, o objetivo desse trabalho foi identificar e quantificar os metabólitos secundários do óleo essencial de Citrus reticulata. Para isso, o óleo de tangerina foi adquirido comercialmente com certificado de pureza superior a 99,9% da empresa nacional Baissâmia. A identificação e quantificação dos constituintes foi feita através de cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa CGMS, e foi realizada uma análise comparativa entre os tempos de retenção obtidos com os relatados na literatura e também presentes nos bancos de dados do National Institute of Standards and Technology, NIST. Foram identificados e quantificados 12 compostos que totalizaram 99,4% dos componentes do óleo essencial de Citrus reticulata, sendo os compostos majoritários o limoneno, que representa 85,2% da composição, o gama-terpineno, 7,2%, o mirceno, 1,9%, e o alfa-pineno, 1,4%. Juntos, esses compostos, limoneno, gama-terpineno, mirceno e o alfa-pineno, representam 95,7% dos compostos encontrados. Outros estudos já relataram que o potencial antibacteriano e antifúngico está muito associado ao limoneno, que os efeitos antioxidantes eles podem estar relacionados com o gama-terpineno e com o mirceno, e o potencial antifúngico está muito ligado ao alfa-pineno. Qualitativamente, o perfil de componentes encontrados estava de acordo com os já descritos na literatura. No entanto, foram observadas diferenças nos aspectos quantitativos. O limoneno, o gama-terpineno e o alfa-pineno também foram encontrados como compostos majoritários em outros estudos, porém o mesmo não ocorreu para o mirceno. Essas variações elas podem ser devidas provavelmente a aspectos relacionados com a forma e época de cultivo, com a colheita, com o processamento, fatores tecnológicos, fatores ambientais, fatores genéticos, entre outros fatores. Sendo assim, em nosso trabalho foi possível identificar e quantificar os metabólitos secundários presentes no óleo essencial de Citrus reticulata nas condições experimentadas e, como perspectivas futuras, nós pretendemos avaliar as atividades biológicas relacionadas a esses compostos, assim como os aspectos toxicológicos. Algumas das referências utilizadas nesse trabalho. Muito obrigado pela atenção de todos. Deixo aqui o meu agradecimento em especial ao GIGA, à Unipampa e à FAPERGS, e fico à disposição da banca para maiores esclarecimentos. Obrigada pela apresentação, Pamela. Professores que gostariam de fazer perguntas? Oi, Pamela. Mais uma, né? Tá. Interessante, viu? CGMS de novo, tá? A minha sugestão é só para vocês verificarem aquele objetivo ali, tá? Com o laboratório que fez as análises, se foi relacionado ao tempo de retenção ou relacionado à biblioteca de dados da NIST, tá? Porque o tempo de retenção ele é bem variável, até se tu mudar o tamanho da coluna, vai mudar o tempo de retenção,
tá? Então, daí fica mais complicado a gente atribuir, né, a gente identificar componentes pelo tempo de retenção. Mas pela biblioteca NIST, não, tá? Porque pela biblioteca NIST, tu tem um CG acoplado a massas, né? Tu vai ter um impacto eletrônico, então vai ocorrer a fragmentação da molécula, e essa fragmentação da molécula, devido à energia utilizada, vai ser a mesma se tu utilizar o equipamento do Elton, ou se tu estiver utilizando um CG-MS lá da biblioteca, da NIST, lá, por exemplo, em qualquer outro lugar, tá? Então, a minha sugestão é só verificar ali se não foi relacionado com a biblioteca, tá? Com a utilização da biblioteca da NIST, tá? No mais, parabéns. Tá bem, professor, obrigada. Oi, Pamela, tudo bem? Parabéns pela Oi, tua professor. apresentação. Parabéns. Obrigada. Achei interessante mais um estudo, né, que vocês estão fazendo de caracterização desses óleos essenciais. Eu só faço na verdade, uma pergunta, né, ou junto com uma observação, né, que tu mostrou que o principal componente é o limoneno, né? Isso. É isso? Aí eu te pergunto, é o limoneno racêmico? É o limoneno enantiomericamente puro? Enantiomericamente enriquecido? Ou vocês não chegaram a... Na verdade, eu não vou saber lhe responder essa questão, professor, e nos artigos que nós verificamos essas questões do potencial tá associado ao limoneno, eles não trouxeram essa questão também. Então, é até uma sugestão de estudo, né? Porque se tu tá extraindo ele enantiomericamente enriquecido, né? Isso pode trazer um dado a mais depois, na hora que vocês forem, né? Enfim, testar a atividade, né? Porque vocês devem lembrar lá das minhas aulas que quando a gente tem uma mistura, né, de dois compostos, que um é imagem do outro, que são dois enantiômeros, eles podem, ou o composto em questão que você está testando pode dar algum efeito tóxico, né? Um enantiômero pode ser terapêutico e o outro tóxico, né? Ou ele pode aumentar a atividade terapêutica. Então, só uma sugestão de estudo, né? Bem interessante, assim, investigar essa parte aí, como é que tu tá tendo esse limoneno aí, será que ele se tu vai fazer teste biológico, fica bastante interessante, só uma sugestão, mas claro, parabéns. Com certeza, muito obrigado pelas sugestões. Nada. Muito obrigada. Agora, dando continuação, o próximo trabalho é da Andressa Chaves Deobaldo Charão e o trabalho intitulado Perfil do uso de antibióticos em Unidade Clínica Hospitalar do Rio Grande do Sul. Boa apresentação e pode projetar os slides. Oi, boa noite. Só um momento. Só um pouquinho que ele não está aparecendo aqui. Me avisem, por gentileza, se ele apareceu em tela cheia.
Agora sim, Andressa. Tá bom. Boa noite a todos, então. Meu nome é Andressa, eu sou aluna do programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas e eu vou estar apresentando o resumo que tem por título o uso indiscriminado de antimicrobianos e o desenvolvimento de micro-organismos resistentes. A minha professora orientadora é a professora Fernanda Bruxel. Os antibióticos, eles são substâncias naturais ou sintéticas que levam à inibição ou à morte das bactérias, causando um efeito bacteriostático e bactericida, respectivamente. O consumo irracional dos antibióticos, associado à alta capacidade de adaptação dos micro-organismos, ocasionou no aparecimento das bactérias resistentes. Atualmente, a resistência bacteriana ela se tornou um sério problema de saúde pública mundial, porque ela compromete, né, a efetividade dos tratamentos, além de ter um elevado custo, aumentando também o número de internações e também das taxas de mortalidade. Eu esqueci de citar que esse resumo ele é um recorte do meu projeto de pesquisa e eu trago nele alguns dados iniciais que já foram coletados. Ele tem como objetivo, então, caracterizar o perfil do uso de antibióticos por pacientes internados em uma unidade clínica hospitalar do Rio Grande do Sul. Desculpe. E a metodologia, então, se deu através de uma coleta de dados que foi realizada por meio de uma análise retrospectiva dos prontuários de pacientes que estavam internados entre setembro de 2019 e agosto de 2020. Foram excluídos do estudo os pacientes que não utilizaram antibióticos por via oral ou injetável durante a internação. E aí foram coletadas as seguintes informações dos prontuários: a idade, o gênero, a hipótese diagnóstica de acordo com o CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, o antibiótico utilizado, a classe terapêutica a qual ele pertence, a dose prescrita, a via de administração, a duração do tratamento, a realização de exames, né, se houve ou não a realização de exames de cultura e teste de suscetibilidade a antimicrobianos, e qual foi o desfecho dessa internação, se houve a alta ou o óbito. Dentre os 100 prontuários que foram analisados até aqui, que são referentes ao mês de setembro de 2019, identificou-se que apenas 2 prontuários, ou seja, 2%, apresentam exame de cultura e teste de sensibilidade a antimicrobianos. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela orienta que para que haja o uso racional dos antimicrobianos, é necessário observar não somente as manifestações clínicas, mas também o resultado dos exames laboratoriais, como hemograma, cultura e antibiograma, para detectar, então, a sensibilidade das bactérias a determinados antibióticos. Se identificou também 8 antibióticos diferentes nessa amostra, sendo que a cefalotina sódica é a mais utilizada, equivalendo a 42% destes antibióticos. A cefalotina ela é um antibiótico do grupo das cefalosporinas, de primeira geração, e ela tem uma ação bactericida, que atua através da inibição da síntese da parede celular bacteriana. Ela é comumente utilizada em infecções de trato respiratório, infecções da pele e tecidos moles, infecções do trato geniturinário, em casos de sepse, infecções gastrointestinais, meningite e infecções ósseas e articulares. E apesar da cefalotina ser utilizada em várias situações, sendo considerado um antibiótico de amplo espectro, também deve-se ter, né, um exame de cultura e antibiograma para que ela possa ser indicada de maneira adequada, para que o uso dela, né, possa ser indicado de forma correta. E conforme esses resultados encontrados até o momento, se identifica, então, a ausência dos critérios orientados pela Organização Mundial da Saúde na prática médica. Aqui algumas das referências utilizadas. Obrigada. Parabéns, Andressa, pela
tua apresentação. Eu só fiquei em dúvida ali com relação a qual foi o critério que vocês escolheram esses prontuários. Qualquer doença ou qualquer paciente que tenha vindo a ser tratado com antibiótico, como é que vocês fizeram essa... Os critérios de inclusão foram incluídos todos os pacientes que estavam internados numa unidade clínica, apenas os de Sistema Único de Saúde, né, via SUS, no período de setembro, então são pacientes clínicos, né, no período de setembro de 2019 a agosto de 2021. Aí nós excluímos todos aqueles que, obviamente, não utilizaram os antibióticos ou que utilizaram somente numa forma tópica, né, e prontuários que tinham alguma informação duvidosa ou incompleta, né, faltando algumas daquelas informações daquelas que eu citei ali. Isso tu fez na Santa Casa de Uruguaiana? Não, eu sou de Itaqui. Eu estou coletando ainda, né, essa foi o resultado inicial, que é o que eu tenho apenas, né, eu estou bem atrasado no meu projeto, porque eu tive uma demora para aprovação no comitê. Então, foi o meu número, ele é de 930 amostras. E eu tenho hoje, agora eu já tenho mais, claro, né? Mas no momento em que eu fiz esse material, eu utilizei as 100 amostras que eu tinha. Tá bom, obrigado. Obrigada, Juliano. Oi, Andressa. Acho que são uns resultados bem assustadores, né, em relação à proporção de estudos de sensibilidade, né? Então, tu tem alguma justificativa para só apenas 2% de teste de sensibilidade? Oi, Clésio. Então, minha formação é enfermeira, né? Então, hoje eu não atuo mais nessa instituição, mas eu já trabalhei assistencialmente nessa instituição, e o que mais se identifica é a ausência de um CCH atuante. O hospital não possui um CCH, então a gente percebe essa dificuldade, não tem uma padronização de antibióticos a serem utilizados em uma rotina. Acredito que se deva a isso, né? Principalmente. Que, teoricamente, né, eles estão aumentando ainda a resistência, né, porque eles estão usando a cefalotina, que é um antibiótico de amplo espectro, né, então, vamos dizer que estão utilizando algo muito forte, sempre, né, possibilitando ainda mais o desenvolvimento de resistência, né, porque talvez não seja necessário um antibiótico tão forte, e em 40%, né, dos casos eles utilizam o mais forte, tá? Bem preocupante mesmo, tá? Exato, e a gente acompanha no estudo ali que praticamente a maioria dos pacientes, eles utilizam o antibiótico desde o primeiro dia da internação, então se percebe que não tem nenhum critério específico para a escolha do fármaco. Eles talvez resolver o problema o mais rápido possível e mandar a pessoa para casa, mas sem se preocupar o que vai acontecer depois com o resto da população, tá? Então tá. Parabéns, Andressa. Obrigada. E agora, para finalizar as apresentações, o último trabalho vai ser apresentado pela Riciele Moreira de Moraes e o trabalho é intitulado Preparação e Caracterização de Nanoesferas de Cloridrato de Terbinafina. Boa apresentação e pode projetar os slides. Boa noite a todos. Deixa eu só ver se eu acho ele aqui, porque ele se perdeu. Só me dizem se está cortando, se conseguem olhar todos os slides, por favor. Está aparecendo tudo, Rici. Tá, mas eu quero... Agora saiu a apresentação. Tá, eu vou apresentar assim, vamos ver se vai dar. Então, mais uma vez, boa noite a todos, né? Meu nome é Riciele, eu sou mestranda do PPG Ciências Farmacêuticas e a minha orientadora, então, né, tem orientação neste trabalho através da professora Letícia Colomé e com orientação da professora Sheila Stopliglia. Esse trabalho, então, é um pouco dos resultados, né, que eu tenho feito no meu projeto de mestrado e ele está intitulado estes resultados como preparação e caracterização de nanoesferas de cloridrato de terbinafina. Bom, o cloridrato de terbinafina ele é um antifúngico que pertence à classe das alilaminas e ele tem como mecanismo de ação
inibir a enzima esqualeno-epoxidase presentes na célula fúngica, né? Essa enzima... Oi. Desculpa, não tá... Tu não colocou para projetar o slide e daí não passou para o próximo. Agora foi. Tá, então eu vou continuar assim, pode ser? Tem algum problema? Não tem, não só... É que não, Olha, no caso, tu não tinha passado... O slide não passou para o próximo. Ah, tá. E assim... Tá passando agora? Sim. Tá, desculpa, tá? Então, mais uma vez, né, o meu trabalho ele está intitulado como Preparação e Caracterização de Nanosferas de Cloridrato de terbinafina. O cloridrato de terbinafina, então, ele é um antifúngico, pertencente à classe das alilaminas, e ele tem como mecanismo de ação inibir a enzima esqualeno-epoxidase. Essa enzima, quando inibida, né, ela favorece para que a biossíntese do ergosterol presente na membrana celular fúngica, ela também seja totalmente inibida, e com isso, a membrana fúngica, né, ela deixa de ser rígida, né, deixa de favorecer, no caso, proteção, né, a célula fúngica, torna-se maleável, favorecendo, então, entrada de substâncias tóxicas, né, para a célula fúngica e morte celular dos fungos, tá? O cloridrato de terbinafina, então, ele age em fungos dermatófitos, fungos não filamentosos e alguns fungos do gênero de leveduras, né, como o gênero Cândida. Ele se apresenta sobre duas formas, né, comercialmente, como oral, em administração de uso oral, né, na forma de comprimidos, e também por via tópica, como forma farmacêutica em creme. Relacionando, então, a via oral, né, todos os medicamentos, a maioria, né, dos medicamentos que passam pela primeira passagem, né, pela via da primeira passagem, ele favorece, então, a toxicidade hepática, interação com outros fármacos, né, e com isso até complicações gastrointestinais. Já em relação ao creme, né, por via tópica, o creme, ele adere somente na camada superficial da pele, e com isso, ele tem uma baixa permeabilidade do fármaco, né? Pouca eficácia, precisando de um tratamento prolongado, então maior custo, né, desse tratamento e baixa adesão do paciente. E se for falar em tecido queratinizado, como couro, como pele, couro cabeludo e unhas, ele não consegue atravessar a camada queratinizada da pele. Então, a fim de contornar essas problemáticas, o emprego de sistemas nanoestruturados para modulação da penetração e permeação do fármaco pela pele é uma estratégia, né, de administração que pode ser considerada. Dentre esses sistemas, então, nanoestruturados, a gente pode citar as nanosferas. Nanosferas, então, são sistemas coloidais, que têm um tamanho inferior a 1 micrômetro, tá? E ele é caracterizado, então, com uma parede polimérica, né, porque ele é formado por um polímero, e onde o fármaco de interesse, ou a substância de interesse, ele pode ficar na matriz polimérica, né, retido naquela matriz, ou dissolvido nela, desculpa. Então, o objetivo do nosso trabalho foi desenvolver e caracterizar nanosferas de eudragite, né, que é um copolímero, eudragite RS100, e nanosferas de poliecaproloctona, que também é outro polímero, ambos contendo cloridrato de terbinafina. Como desenvolvimento, então, deste trabalho, ele foi realizado pelo método de deposição do polímero pré-formado, prescrito por Fesse, 1989, onde eu tenho uma fase orgânica, né, que é vertida lentamente, né, com funil de separação, sobre uma fase aquosa, até a solubilização, né, e deslocamento do solvente entre as duas fases. Depois de vertidos, então, e formados as nanosferas, essas suspensões coloidais, elas são colocadas no evaporador rotatório, que tem a função de evaporar todos os solventes, né, principalmente o solvente orgânico e parte da água, formando, então, no caso das nossas suspensões coloidais, um volume final de 10 ml. Como podemos ver nessa tabela 1, que mostra a composição qualitativa e quantitativas das nanosferas, né, contendo cloridrato de terbinafina, o que muda entre a composição delas, no caso,
é o polímero, em que uma utilizou PCl, que é o poliequiproloctona, que é um polímero biodegradável, né? E a outra, a gente utilizou o eudragite, RSCI, que também é um polímero, não é biodegradável, mas também ele não é tóxico para nós. Mas os constituintes todos foram os mesmos, tá? Lipoide, tensoativo na fase orgânica, um solvente orgânico, né? E o cloridrato de terbina fina. Já na fase aquosa, então, a água, uma água ultra pura, e outro tensoativo, pluronic F68. Depois de formado, então, e desenvolvidas as suspensões coloidais, foi realizada, então, a caracterização das mesmas. O tamanho de partícula, né, e o índice de poliodispersão foram avaliados pela técnica de difratometria a laser. O pH foi verificado por um potenciômetro diretamente nessas formulações. Então, como resultados, né, na parte do desenvolvimento, as formulações de nanosferas eudragite e cloridrato de terbina fina apresentou coloração branca, translúcida, enquanto nas nanosferas de PCl e cloridrato de terbina fina apresentou uma coloração branca leitosa, ambos com aspecto macroscópico e homogêneo. Já na caracterização das nanopartículas, né, ou melhor, nas nanosferas, o que percebe-se que as nanosferas de eudragite tiveram um menor, pelo D43 ali, ó, pelo aquele valor de D43, percebe-se que teve um menor volume globular, né, da esfera em relação às nanosferas de PCl com cloridrato de terbina fina, tá? O SPAN, ele se manteve, que é o índice de polidispersão, né, como a gente falou, como eu tinha comentado anteriormente, desculpa, ele se manteve em 1,107 para as nanosferas de eudragite e 1,222 para as de nanosferas PCl com cloridrato de terbina fina. Já o pH, que também é um indicativo de estabilidade bem importante das formulações, não teve uma diferença significativa, né? Enquanto ambos se mantevem em 3,3, né? E o outro em 3,4. O número de partículas, então, 10% da minha partícula globular, no caso, né, do meu volume globular, que está indicando ali no D01, foi em torno de 125 para as nanosferas de eudragite, 50% do meu volume globular foi em torno de 153 para essa mesma suspensão coloidal, e 90% desse volume globular foi em torno de 209 nanômetros. Então, dentre as diferentes nanosferas desenvolvidas, né, a nanosfera contendo o polímero, né, o copolímero eudragite RSC em cloridrato de terbina fina, mostrou-se com as características físico-químicas mais favoráveis em termos de tamanho e polidispersão em pH, para dar seguimento, então, aos trabalhos futuros, os quais serão centrados na avaliação da eficácia antifúngica em micro-organismos, né, e permeação cutânea in vitro. Algumas referências. Desde já, obrigada. Obrigada pela apresentação, Rice. Os professores, se quiserem fazer questionamentos. Então, parabéns, Gisele, pela apresentação, tá? A gente vê, né, que tu realmente está sabendo o que tu tá fazendo, tá? A minha pergunta foi a última coisa que tu falou praticamente no slide. Eu queria saber como que tu ia avaliar a eficácia da tua nova formulação, tá? E tu já falou, né, por permeação e também via atividade antifúngica. E eu gostaria de saber se tu vai comparar com o medicamento referência, com um creme de uso tópico, se vai fazer essa comparação, por exemplo, da permeação, tu compara com referência, com o que tem no mercado, ou não existe necessidade? Sim, vou comparar tanto na análise microbiológica, né, quanto na permeação in vitro e também na questão da quantificação, né, do cloridrato de terbina fina. E a quantificação é realizada por o quê? Cromatografia líquida de alta eficiência. Tu vê mais um método de análise instrumental, né? Não. Tá, brincadeira, tá? Para mim era isso. Tchau, tchau. Vontade de chorar. Não chore. Douglas vai te ajudar. Sim, amanhã eu vou falar com ele. Só nós sabemos, né, Flávia? Tu vê, Juliano, tu vê
quantos dos trabalhos, todos da parte analítica, que ficam reclamando e falando mal de análise instrumental? Mas eu vi em quase todos hoje estrutura orgânica também. Tá? Quase todos os trabalhos aí tiveram. Mas, olha, Juliano, isso é uma coisa de farmacêutico. Isso eu posso lhe dizer. Tudo que for slide, a gente coloca estrutura orgânica. Estrutura. E, Juliano, nós somos os mais mal falados junto com o Elton. A vida é injusta. E a PLC, e as extrações também. São muito mal faladas. Injustiça, né? Mas tá bom. Ô, Ricieli, parabéns pelo trabalho. Eu já tive até a oportunidade algumas vezes de olhar alguns trabalhos que vocês fazem lá no grupo da Letícia e acho muito interessante, apesar de não entender muito, porque não é mesmo a minha área, tá? Então, talvez o que eu vou te perguntar aqui talvez seja uma coisa óbvia, mas para mim é uma coisa que eu ainda estou tentando entender, tá? Uhum. A minha pergunta é assim, ó, tu fez lá o estudo do tamanho da partícula, né? E aí, qual que é a conclusão? O menor tamanho da partícula favorece ou não a ação do fármaco, na tua opinião? Ou isso é um estudo que tem que ser feito? Não, é que, sim, porque o que a gente deseja, né, é que o fármaco, a substância de interesse, ela tenha uma liberação diretamente na célula-alvo, né? Então, diretamente no local específico. Então, quanto menor o tamanho, né, e quanto, vamos dizer assim, mais monomodal essa esfera for, né, no caso, mais o índice de polidispersão for os mesmos tamanhos, não tiver diferentes tamanhos, vamos dizer assim, globulares, a permeação, a penetração, né, e também a estabilidade dessa formulação, dessa nano, ela é favorável, no caso, ela é melhor. Uhum. Tá bom, então, era isso, então, parabéns mais uma vez, obrigado pela tua apresentação aí. Obrigada. Pessoal, a gente gostaria que quem pudesse ligar essas câmeras agora para a gente tirar uma fotinho para registrar esse momento, antes de encerrarmos as apresentações. A sala, na verdade. Flávia, olha onde eu estou. Boa, hein? 6h30 saí do serviço e vim direto para cá. Não tenho hora para sair. Então, faz parte, eu também já madruguei. Tá. Todo mundo arrumadinho? Deixa eu tirar aqui, vamos lá, então. 1, 2, 3. Acho que foi. Peraí que eu vou tirar. Tá, tinha ido. Tá bem, então, gostaria de agradecer a presença de todos, parabenizar novamente pela apresentação, pelos trabalhos que a gente enriqueceu, né, essa sessão do simpósio, e novamente agradecer a presença dos professores por se disponibilizarem a avaliar os trabalhos, e declaro aqui encerrada, então, a sessão do segundo dia da apresentação do simpósio. Obrigada. Obrigada. Tchau, obrigada. Muito obrigado a todos vocês.